Tinha o salão bombando, tava na minha casa própria, engravidei do meu filho Lucas, o meu mais novo. E aí, nesse período da gravidez, eu decidi delegar o cabelo para as meninas. E eu tinha uma sala já de micropigmentação dentro do salão. Aí o salão já estava na avenida, já estava um pouco melhor. Eu só queria fazer dinheiro. Né? E aí o Lucas nasceu. No que ele nasceu, estava no meu auge, porque daí eu comecei a curtir a maternidade. Porque quando eu engravidei do Matheus, eu trabalhei absurdamente muito com o salão. Quando o salão era em casa, as condições financeiras não eram péssimas, na verdade. Sim. Dinheiro muito controlado. Ia no mercado sempre com aquela listinha, não podia passar R$ 10 a mais. Era tudo muito controlado. E eu queria mudar essa situação. Então, eu não consegui curtir tanto o Matheus quando ele nasceu, né? Ficou dentro do salão, cresceu de colo em colo. Sim. Tava sempre no colo de uma cliente, de outra. E, graças a Deus, Deus foi tão bom que as clientes eram tão íntimas que elas falavam, deixa que eu troco ele, deixa que eu embalo ele, deixa que eu faço ele dormir. E eu ia trabalhando. Então, só parava para dar mamazinho no peito, deixava ele no carrinho, né? Como o salão era em casa, então tinha janela, não tinha problema com produto, cheiro de produto. Comodidade, né? De Exato. casa. Aí, quando nasceu o Lucas, eu já estava já na minha casa própria, já tinha organizado minha empresa, eu tinha funcionárias trabalhando com o cabelo, fazia essa micropigmentação. Eu fiquei 3 semanas parada em casa. Só que quem empreende sabe que a gente não pode ter férias, né? Esse negócio de ficar um mês desligado do trabalho não existe, a nossa cabeça continua funcionando. Então, 3 semanas eu voltei, mesmo com a cesárea recém-feita, porque eu trabalhava sentada. Nossa área nos possibilita isso, né? Tá sentadinha, a gente não se esforça muito. Então, eu pude voltar a trabalhar. Eu trabalhei naquela semana uns 3, 4 dias. Quando o Lucas fez um mês, exatamente um mês, na sexta-feira, ele começou a ter uma tosse, como se fosse uma tosse alérgica. E eu ignorei essa tosse, porque eu pensei em mudança de clima. No sábado, essa tosse começou a ser tão forte que ele tossia e não voltava. Ele fazia... Ele afinava? Ele afinava. E aí minha mãe falou assim, vai pro hospital, que é melhor levar eles de dia, criança de dia do que de noite no hospital. Fomos pro hospital umas 7 horas da noite. E aí a doutora fez um monte de exame, né? Na pronto-clínica, um monte de exame, e raio-x. E ela disse, mãe, vai ter que internar ele? E eu disse, meu Deus, o que aconteceu? Ela disse, mãe, tem que internar ele. Aí eu disse, então, vamos internar. Ela falou assim, aqui não tem... Ela falou de uma forma como, tipo, aqui não sei se tu vai ter condições para internar ele, né? Sim. Aí eu disse, doutora, interna ele, se precisar vender minha casa. Eu vendo. Ela disse, não é, mãe, não é por causa de dinheiro, é por causa dos aparelhos. Eu preciso que você interne ele no hospital, ou no São Vicente, ou no hospital da cidade. Aí ela ligou no hospital do São Vicente, ela era médica de lá. O São Vicente não quis pegar o caso do Lucas, porque estava um surto de meningite viral. Aí ela disse, vou fazer um prontuário e você vai lá para o hospital da cidade. Ele precisa ser internado às pressas. Eu estava meio que anestesiada, não conseguia entender o que estava acontecendo, né? Porque ele era um bebê lindo, gordo, fofo, e eu estava no auge da maternidade curtindo, né? E aí fui para o hospital da cidade, fizeram todos os exames novamente, e aí viram que era bem grave, e começaram a dar adrenalina para reanimar ele. No que eu cheguei no hospital, depois dos exames, adrenalina. E aí eu disse, meu Deus, meu mundo desabou, porque ele já estava sufocado, né? Deu uma... Antigamente falava que era o grupo, né? Grupo. Fechou todas as vias respiratórias. E eu estava exausta, porque eu amamentava ele a cada 1h30. E nisso tinha voltado a trabalhar, então eu estava muito cansada fisicamente. E aí eu baixei o hospital, e aí internou ele, medicaram ele, antibiótico, né, na veia, e botaram um oxigênio no rosto dele, assim. E aí eu fiquei no hospital. Então, em 72 horas, o Lucas precisava muito melhorar. Precisava melhorar devido ao antibiótico. Só que passou 72 horas e o Lucas não melhorou. Deixando isso bem claro, pessoal, porque não poderia dar mais medicação para ele, né? Não fazia sentido. O antibiótico, ele tem que dar. Eles deram um antibiótico Sim. mais forte, então tinha que dar efeito até 72 horas. Sim, se não desse, não tinha o que fazer. Exato. Né? A não ser colocar ele naquele aparelho mecânico, né? Seria ventilação mecânica. Exato. Aí eu fiquei no hospital e nesse período eu estava no auge também da minha profissão, porque o salão estava bombando muito com o cabelo, com a micropigmentação. Eu levantei um nome muito forte, assim, muito rápido, né? Então eu estava assim em êxtase. Eu achava que estava vivendo um sucesso, né? Tava ganhando bem, né? Ficando conhecida. Tudo estava fluindo. E aí lá no hospital, realmente, a situação do Lucas, ela me parou, né? Eu não apareci em rede social, eu não acreditava no que estava acontecendo. Exato.
E aí o Lucas, fiquei com ele internado, e aí ninguém podia entrar no hospital, então eu não comuniquei ninguém que eu estava no hospital, que o Lucas estava doente. E aí intercalava quem ia dormir comigo, porque o Lucas ficou com um aparelho, um oxigênio, e conforme ele se mexia, o oxigênio saía do narizinho dele. Então eu tinha que ficar controlando, né? Instinto Não podia materno, dormir, claro. não podia dormir. Falaram que eu delirava, né? Acordada, disse que eu não falava coisa com coisa, de tão cansada que eu tava. Uhum. E aí o Lucas não melhorou, até que o médico veio e falou que ia botar ele lá no oxigênio, na respiração, né? A mecânica, Sim, automática. isso é entubar, né? Entubar ele. Nossa, daí eu já fiquei assim em choque, né? Porque ele falou assim, mãe, a gente tá forçando o pulmão dele e ele não tá reagindo. E fazia fisioterapia e ele se afinava nas físio. Ai, foi horrível que eu passei no hospital. Não conseguia desapegar do oxigênio, Do né? oxigênio. Foi assim um período horrível. E dentro de mim eu pensava, Deus vai levar ele? Sim. Eu tinha, assim, plena certeza que Deus ia levar ele. Isso foi questão de quantos dias, Bárbara? Foi dentro de uma semana. Eu tinha certeza. E eu pensava, né? Deus me deu ele e Deus vai levar ele. E eu vou ter que aceitar, porque Deus é o dono de tudo, Ele né? que manda. Ele que manda, exatamente. Até nesse momento eu vi o agir de Deus, porque eu vi que Deus queria ver o meu coração, então ele estava disposto, né? Sim. A obedecer e continuar amando ele. Aí o doutor veio lá no quarto, avisou que ia tirar ele lá do quarto. E ele saiu. Quando ele saiu, minha tia chegou, né? Eles não me deixavam sozinha. Minha mãe, minha tia, minha pastora. E ela disse, Bárbara, ela disse, vai orar. Ela disse, vai orar para Deus fazer um milagre, porque o Deus que tu fala para as pessoas, ele não é só Deus para as pessoas, ele é para ti também. E eu tava já sem forças, né? Muito cansada, era muito frio. E ela dizia, vamos, deita, se ajoelha, vai orar. E ela me obrigou, né? Quando eu dobrei meu joelho naquele chão, foi a oração mais sincera da minha vida. Foi a oração mais sincera da minha vida, porque parece que veio um descansar ao mesmo tempo, né? Eu disse, Senhor, o que o Senhor quer de mim? Olha só o que eu falei. Eu disse, Deus, o Senhor já conseguiu chamar minha atenção. O que o Senhor quer de mim? E eu sempre tive um ouvido muito sensível para ouvir a voz de Deus. Muito sensível. E Deus foi muito claro. Cuida mais da tua casa. Porque eu estava vivendo no auge da minha carreira. Então, era automático. Eu chegava muito tarde em casa, cansada, né? Não conseguia ter tempo com o meu filho mais velho, com o meu marido. Nisso, a casa ficava meio bagunçada, porque o meu foco era o dia todo no salão. Eu almoçava no salão, então eu chegava da noite cansada, tinha uma baguncinha, né? O homem em casa não é que nem nós mulheres. E eu estava sempre braba em casa, né? Rança. Outra pessoa. Outra pessoa. Eu não era a pessoa feliz que eu era durante o dia, quando eu estava em casa. E aí, quando eu ouvi Deus falar exatamente isso, cuida da tua casa, foi espontâneo. Se o Senhor tirar o meu filho daqui, eu vou abrir mão do salão. E o salão, faziam 4 meses que eu tinha reformado ele, né? Então, eu apostei tudo num salão novo. O salão dos sonhos. Né? Cadeira nova, espelho, uma sala só para micropigmentação, tudo novo. Eu inaugurei ele em 22 de dezembro, dia 27 de maio, eu estava no hospital, né? E aí, eu só pedi para Deus, eu disse, Deus, pelo amor de Deus, tira ele daqui, sabe? Eu não quero perder meu filho. Enfim, levantei, parece que já veio uma calmaria no meu coração. Passou umas 2, 3 horas, veio o médico com toda a equipe para levar o Lucas. Quando o médico chegou no quarto, começou a fazer barulho no aparelho. E eu pensei, o Lucas se foi. O Lucas morreu. E eu disse, o que foi, doutor? Ele disse, ele está reagindo. A saturação dele está aumentando. E eu enchi meu olho de lágrima e comecei a falar. Eu disse, foi Deus. Eu disse, doutora, eu dobrei meu joelho aqui no seu hospital. Foi Deus. Você mesmo falou que o remédio não podia fazer efeito, né? Não podia passar de 72 horas. E eu sei que o médico encheu o olho de lágrima, as enfermeiras encheram o olho de lágrima. Elas viram o milagre acontecer, porque eles me prepararam demais para tirar o Lucas do quarto. Não foi assim, mãezinha, a gente vai lá colocar ele lá, né, no respirador, tá tudo bem. Não. Eles me prepararam. Eu sentia, tipo assim, que o pior ia acontecer. Né? Então, houve um milagre lá naquele quarto. Quem não tem essa sensibilidade com Deus, talvez não vai acreditar. Mas não esperam passar por uma situação assim para começar a acreditar em Deus, verdade, viu? Porque isso é Deus, verdade. por amor, muitas vezes ele permite a gente passar em situações difíceis para provar o quanto ele está ali na nossa vida, né? Com certeza. E às vezes é com pessoas que a gente mais ama, que a gente mais tem aquele cuidado, aquele zelo, um filho, uma mãe, enfim. E é para realmente aprender.